Olá, acionista! Seja muito bem-vindo ao canal HB Review. Eu sou Adiel Bahia e falo diretamente do estúdio 8 Bits, aqui em Brasília, capital federal. E antes de mais nada, já se inscreve no canal. E para que a gente possa ter tudo sob controle e desfrutar de um patrimônio que vá crescendo e não vá sendo dilapidado, é importante que a gente entenda de orçamento, finanças, né, e saiba fazer contas básicas mínimas e entenda a importância dos juros. Então, conversando com esse meu chefe, ele me explicou todas essas coisas, comecei a me aprofundar novamente no mercado financeiro, comecei a fazer diversos cursos e fui me aprofundando. Uma outra coisa que eu quero bater aqui é que você não necessariamente você precisa focar em apenas um tipo de análise. Você pode mesclar as análises. Por exemplo, as principais que a gente pode falar, análise técnica e fundamentalista. A análise técnica ela é focada em gráficos. Aí você vê volume, você vê IFR, você vê MACD, você pode usar a estratégia de high-low. Tem uma série de estratégias que você pode utilizar fazendo análise gráfica. Só que qual o problema de você focar única e exclusivamente em análise gráfica? É que você não vai saber por que o gráfico está se movimentando. Por que entrou volume aqui? Por que a ação começou a cair do nada? Por que depois está tão volátil essa ação? Aí você começa a se aprofundar e entender, esse setor funciona diferentemente desse setor aqui. O setor de varejo, por exemplo, ele é muito mais volátil do que o setor elétrico, por exemplo. O elétrico, ele varia pouco. É uma empresa, normalmente são empresas consolidadas que pagam dividendos. O varejo é o contrário. Só que você fazendo só análise gráfica, você não vai saber disso. Você vai saber se você se aprofundar, principalmente, a análise fundamentalista, que é o outro tipo de análise que você pode utilizar. Então, por que não você mesclar as duas coisas? Claro que o seu ponto de partida vai ter que ser em uma ou em outra. Eu prefiro começar na análise fundamentalista e usar o gráfico para confirmar a minha tese, mas isso aí vai ser alvo de uma outra discussão nossa. E fui fazendo diversos cursos, lendo vários livros, inclusive os livros do Nassim Taleb, que são muito interessantes, porque ele fala sobre as questões de convexidade, né, as catástrofes que podem acontecer, que podem determinar uma variação importante. Se você não souber se posicionar, você vai acabar tomando decisões ruins, no desespero. E tem aquela célebre frase, né? Compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Normalmente, as emoções, né, e é outro fator fundamental que nessa jornada eu fui trabalhando, que é a psicologia financeira. Porque quando você vê todo mundo fazendo determinada coisa, você tende a achar o quê? Que está todo mundo certo e você errado. Só que a grande maioria das pessoas é levada pela manada, né? Já ouviu falar do efeito manada? É exatamente isso aí. Quando começa um volume grande de operações sendo feito e você não sabe por quê, você vai lá, aperta o botão, eu vou sair também, porque está todo mundo fazendo isso. Mas você não analisou o fundamento. Você nem sabe por que aquilo está acontecendo. Recentemente a gente falou sobre Petrobras. Petrobras caiu 15% em um dia. Mas hoje, um mês e meio depois mais ou menos, já recuperou, já está próximo ao valor que estava antes da demissão do Jean Paul Prats, que era o presidente antigo da Petrobras. Só que as pessoas vão no desespero, tomam uma decisão e acabam saindo da bolsa porque, a bolsa é cassino, é sorte ou azar. Não soube controlar as suas emoções. Passado esse período, eu fui nomeado para uma missão no Líbano. Não esperava mesmo. Só que essa missão ela requer que o oficial ele tenha os dois idiomas, inglês e espanhol, habilitado, né? Então, como eram poucos que estavam nesse momento, eu acabei sendo nomeado para essa missão. E aí que entra o ponto de inflexão, de fato, na minha vida no mercado financeiro. Porque nesse ponto eu já tinha adquirido um conhecimento razoável, um conhecimento interessante sobre o mercado financeiro. Então já tinha capacidade de tomar melhores decisões, baseado em fundamentos, baseado em razão e não em emoção. Grave isso. As suas decisões no mercado financeiro, que é o mercado de renda variável, elas devem ser racionais e não emocionais. Tá certo? Então fui nomeado para essa missão. Em 2018 fiquei sabendo. Em 2020 eu fui. E o que aconteceu em 2020? Exatamente, Covid, que foi um momento, né? Você tem diversos momentos na história que as bolsas de valores no mundo inteiro despencam.
A última antes dessa, se eu não me engano, foi a de 2008, né? Com a crise do subprime lá nos Estados Unidos, que teve uma avalanche de queda nas bolsas de valores do mundo inteiro. E nesse ano de 2020 também aconteceu uma sequência de quedas em todas as bolsas de valores do mundo. Eu já sabia que ia para essa missão, só que quando eu comecei a preparação para ir para lá, o Covid ainda não tinha começado, né? Que foi no início de 2020. Só que antes de partir eu ia primeiro para a Espanha para fazer uma preparação lá. O previsto era ficar 2 meses, acabei ficando 3, e depois partir para o Líbano. Mas antes de partir para lá, teve um período ali que você podia ter de preparação, e eu fui passar o carnaval com a família na região serrana do Rio de Janeiro. Só que nesse momento, no carnaval de 2020, já estava começando uns pequenos rumores de Covid. Não tinha se tornado uma catástrofe ainda, não tinha se tornado uma tragédia ainda, como a gente viu. Mas eu comecei a ouvir rumores. E eu estava, nesse momento, vendido em Bova 11. Depois vocês vão entender melhor o que significa essa nomenclatura, essa linguagem, está comprado ou está vendido. Eu tinha vendido um produto sem possuir. É possível fazer isso na Bolsa de Valores? É possível. Tá? Mais para frente a gente vai explicar isso. Mas você tem que ter uma garantia, seja um valor financeiro depositado na conta ou outras ações que sejam da sua posse. Tá? A corretora exige isso. Então, eu estava vendido em Bova 11 e estava comprado em outras ações. Só que esses rumores começaram, eu ia subir a serra e não sabia se a internet ia estar funcionando lá. Aí eu fiquei preocupado. Eu vou ficar um tempo fora do Rio, vou subir a serra, não sei se a internet vai estar funcionando, se eu quiser fazer alguma operação, se quiser entrar ou sair, vai ser complicado. Quer saber? E eu já estou indo para o exterior mesmo, daqui a umas 3 semanas, então eu vou vender tudo que eu tenho. Vendi todas as ações que eu possuía e mantive a venda em Bova 11. Foi um pouco de feeling misturado com bastante sorte, né? Mas enfim, vendi, subi a serra. Aí quando eu tava lá no carnaval com a família, não sei se vocês lembram, começou, né, rumores de Covid e, né, o que tá acontecendo, o vírus que tá tomando conta do mundo, não sei o quê. Só que no carnaval, a Bolsa Brasileira ela fica fechada por 3 dias, né? Segunda, terça, e ela só abre quarta-feira à tarde. E o mundo inteiro abre a Bolsa de Valores nesses dias. E quando a gente estava lá na região serrana, começou, né, as notícias. Circuit break nos Estados Unidos, na Europa, e a Bolsa Brasileira fechada. Terça-feira, outro circuit break nas Bolsas de Valores pelo mundo. Aí quando a Bolsa Brasileira entrou na quarta-feira, abriu na quarta-feira, veio aquela avalanche de queda ao mesmo tempo, que derrubou a Bolsa Brasileira. E o que aconteceu? Eu estava vendido em Bova 11. Ou seja, quando você está vendido numa ação, ou no ETF, que é esse caso, você ganha na queda. Então, quando houve o Covid, eu ganhei. Não tinha muita coisa vendida, fato, mas ao invés de perder, eu ganhei. Aí, passada essa fase, ficou lá embaixo, né? Os gráficos de todas as ações, o Ibovespa também. Fui para a Espanha. No que eu fui para a Espanha, eu cheguei lá, abri meu computador, tinha internet na base, tudo certinho. Só que tinha um problema. A confirmação de ordens da corretora que eu estava era por SMS. E o telefone não estava funcionando lá. Eu tentei roaming, tentei de tudo, mas não funcionava. Aí bateu aquele desespero, né? Rapaz, eu não vou conseguir operar nesse momento que é crucial na história da humanidade, que as bolsas de valores caíram no mundo inteiro. E um outro detalhe, eu estava fora e estava ganhando em dólar. Ou seja, praticamente converti o meu salário de real para dólar. E o dólar, à medida que a bolsa caía, o dólar disparava para cima. Ou seja, estava sendo melhor remunerado nesse período e com oportunidade de comprar a bolsa lá embaixo. E só que eu estava com esse problema, né? Que eu tinha que trocar de corretora ou arrumar uma solução para o SMS. O que eu acabei fazendo? Eu transferi toda a custódia dos meus investimentos para uma outra corretora, cuja confirmação de ordem era por token. Então era só você baixar o aplicativo e digitar o número do token que autorizava. Consegui fazer isso, felizmente, aí comecei a comprar bolsa e o dólar lá em cima. Transferia para o Brasil, comprava real
e comprava a bolsa aqui no Brasil. E eu lembro que uma das principais ações que eu comecei a comprar naquele momento era a PetroRio. A PRIO sofreu demais no Covid. Foi lá embaixo mesmo. Só que no primeiro pivôzinho de alta que a PRIO fez, eu entrei. E nesse ano consegui fazer 108% de rendimento. Aí que realmente houve uma mudança de patamar. Eu recebendo em dólar, comprando real, o dólar mais ou menos a 5,60, mais ou menos o que está hoje, né? E mandava para o Brasil e comprava a bolsa lá embaixo. Só que hoje a bolsa ela está com a pontuação bem mais alta do que estava na época do Covid, né? Então eu peguei a tempestade perfeita, recebendo em dólar, comprando bolsa em dólar e comprando barato. Então esse momento determinou uma mudança de patamar muito grande para mim. Só que você comprar bolsa lá embaixo é para uma pessoa que tem emoções fracas? Uma pessoa que não usa a razão? De jeito nenhum. Porque quando você vê algo caindo, né, sem entender o fundamento, peraí, o que está fazendo? Só se o cara é um insider trading e sabe de informação que não é divulgada, não é pública. E isso, né, por determinação da CVM, Banco Central e outros órgãos reguladores, tudo que a empresa de capital aberto listada em bolsa faz, ela deve dar publicidade para que os seus acionistas tomem ciência, para que tomem decisões, para que votem nas assembleias. Então, nada pode ser oculto. Mas é claro, onde tem dinheiro tem especulação, né, pessoal? E também tem aquelas ervas daninhas, como a gente vê, um escândalo, é um absurdo, como as empresas envolvidas ali no mensalão, envolvidas no petrolão, como que elas hoje estão, seus proprietários, seus presidentes soltos, depois de eles terem dado prejuízos enormes a seus acionistas. Mas, né, no Brasil até o passado é incerto, né, como dizem por aí. Mas, enfim, quando você toma uma decisão de investimento em renda variável, não é aquela coisa tranquila da renda fixa, que você sabe certinho ali quanto você vai receber por mês, mas você tem muito mais oportunidades de ganhos. Só que você não deve ser um jogador da bolsa, você deve ser um acionista. Você tem que entender o seguinte: eu estou comprando uma ação dessa empresa porque essa empresa é sólida, essa empresa está apresentando bons resultados, essa empresa remunera bem os seus acionistas, essa empresa presta conta de tudo aquilo que faz. O CEO dessa empresa é um cara que tem uma experiência muito grande, que fez uma reforma em outra empresa que estava quase no default e conseguiu recuperar. Então isso tudo vai dando solidez para a sua decisão. Não é uma coisa que você faça assim, eu gosto da BMW, por exemplo, então vou comprar ações da BMW. Eu adoro BMW também, mas como é que está a saúde financeira da empresa? Né? Então, por exemplo, a gente teve recentemente uma queda abrupta da Nike. Né? Inclusive vai ser alvo de uma postagem nossa no Instagram. Só que, por que caiu? O que aconteceu? Eu fui lá pesquisar, até porque eu sou acionista da Nike, né? Então, vale a pena sair agora? Vale a pena continuar? Eu tô no prejuízo na Nike, né? Mas a minha carteira internacional tá indo de vento em popa, até muito por conta da Nvidia, que me deu mais de 100% de lucro no momento, né? Que é a minha maior posição na Bolsa Americana. Então, você tem que suprimir as suas emoções e permitir que a razão impulsione você a tomar decisões. Entende? Então, quando o Covid veio, eu tinha condições, cara, isso é uma oportunidade enorme. Aí que entra aquela frase: venda ao som de violinos, compre ao som de canhões. Porque quando tá tumultuado, quando tá complicado, quando o pessoal tá apavorado, a tendência é que o mercado caia mesmo. Mas aí você começa a pensar, peraí, cara, você tá no meio do Covid, o mundo tá acabando? Tá, pode estar até acabando, mas se o mundo acabar, quais são as necessidades que você vai começar a suprimir primeiro? Né? Se faltar energia, complicou, né? Porque nem home office vai dar para fazer. Se faltar internet, também vai complicar, porque a economia vai parar de girar completamente, porque hoje em dia está tudo conectado. A internet das coisas, né? Que é logística, né? Informação. Então, se essas coisas pararem, realmente o mundo vai estar perto de acabar. Mas parou durante o Covid? Não parou. As empresas de telefonia não pararam de funcionar. As redes elétricas não pararam de funcionar. A internet não parou de funcionar.
Então as pessoas começaram a entrar em colapso como se as empresas todas fossem quebrar, mas as empresas são produtoras de material, são fornecedoras de serviços, e se esses serviços realmente pararem, aí sim, tipo, ó, a empresa vai falir, não vai ter mais lucro nenhum e não faz mais sentido ser acionista de uma empresa dessa.